Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. 25 de julho é o Dia da Mulher Negra no Brasil. A data foi instituída pelo governo federal em 2014 e inspirada no Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha, criada em 92, na República Dominicana. No programa de hoje, nós vamos tratar dos avanços no reconhecimento da mulher negra em vários espaços, sobretudo no campo político. É a primeira vez que a Câmara Municipal de Porto Alegre conta com 4 vereadoras negras eleitas para o mandato de 4 anos. Participam do programa de hoje a vereadora Karen Santos, do PSOL, a bacharel em Direito e pesquisadora Dolores Silveira, a vereadora Dayana Santos, do PCdoB, e também a advogada e pesquisadora Silvia Beatriz Ferreira Alves. As nossas convidadas, muito obrigado pela presença. Segundo a União Interparlamentar, o Brasil é um dos piores países em termos de representatividade na política feminina, ocupando o 3º lugar na América Latina em menor representação parlamentar de mulheres. No entanto, as últimas eleições municipais puderam melhorar um pouco esse quadro. Vereadora Karen Santos, a senhora foi a vereadora mais votada de Porto Alegre, com mais aí de 15 mil votos. O que isso representa em termos de reconhecimento, vereadora? Então, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, com essas mulheres aí de peso, de conteúdo e de atuação política. A nossa eleição, assim, ela está dentro desse contexto, né, do avanço do movimento de mulheres, do avanço do movimento social negro, é um legado, né, da luta pelas ações afirmativas, tanto nas universidades quanto também no parlamento, né, a discussão do fundo eleitoral, ter cotas, ter financiamento para esses segmentos da população historicamente discriminados, permitiu a gente conseguir ter recursos, né, e também ter essa trajetória, né, que acumulou até então para conseguir se pautar nas eleições de 2020. Assim. Também tem a especificidade do coletivo, né, que eu faço parte da coletividade, que também permite a gente conseguir combinar essa discussão de gênero, de raça, né, de ser uma mulher negra, e estar conectada com todas as lutas assim, do município. Então, transporte, moradia, saneamento, educação, vaga em creche, assistência social. Eu acho que é essa combinação de fatores que nos interessa, assim, né? Somos mulheres negras e estamos nos colocando à disposição dos coletivos para conseguir representar a pauta do povo trabalhador, dos homens, das mulheres, dos brancos, dos negros, daqueles que batalham, né? Mas é importante sim dar essa forma, porque também expressa o que tem de mais retrógrado no nosso Brasil, que é o racismo, que é o machismo, assim. Então, eu acho que essa combinação de fatores foi o que permitiu a gente conseguir ter uma votação tão expressiva em Porto Alegre, né, estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre é a cidade mais segregada racialmente do Brasil, e a gente ter uma mulher negra do PSOL, de esquerda, vinculada às lutas sociais, enquanto mais votada. Dolores, a vereadora Karen fala aí sobre a questão do fundo eleitoral. A última eleição municipal foi o primeiro pleito em que os partidos tiveram que cumprir regras sobre os repasses de verbas do fundo eleitoral para os candidatos negros. Esse é um exemplo aí que a gente pode ver como a legislação, mais uma vez a lei, a justiça, ela teve que ser mobilizada para a garantia, né, das vagas, e eu queria entender um pouquinho a importância disso, né, Dolores, como a legislação ela precisa ser mobilizada para esses avanços. Eu queria agradecer a oportunidade também de estar aqui com vocês, é uma honra muito grande estar com a Karen, com a Daiane e principalmente com a Silvia. Eu acho que a gente pode ver que, porque nós temos essas grandes diferenças, nós ainda sofremos resquícios da escravidão, embora já tenha se passado tanto tempo da pseudo-abolição, né? Porque nós ainda vivemos, de certa forma, sendo escravizados, principalmente nós, mulheres negras, né? Continuamos sendo segregadas, continuamos sendo a base da pirâmide. Então, o que acontece? Ainda é necessário que se tenha esse tipo de atitude para que possamos ter mais ou menos, não diria igualdade, porque, na verdade, apesar dessas políticas sociais, a gente ainda não chegou numa igualdade,
O que a gente tem? A gente tem está conseguindo oportunizar com que as pessoas negras, com que estudantes negros tenham acesso ao ensino superior, possam se manter no ensino superior, né? E um exemplo disso é a minha própria história. Eu, infelizmente, como comentei antes, eu me graduei em Direito um mês passado. E eu sou uma mulher com 55 anos e me graduei, foi uma oportunidade que eu tive devido às cotas, depois de já ter a minha vida basicamente estruturada. Então, a importância, infelizmente, enquanto não houver a igualdade de fato, é importante as cotas, a ação social, para que haja a integração das pessoas negras, da população negra, junto da população branca, para que a gente possa, pelo menos, tentar chegar próximo ao que a população branca vem alcançando, né? Mas, ainda assim, a disparidade é imensa, a disparidade é muito grande, e eu até tento ser otimista com relação a isso, mas eu acho que vai ser necessário, esse tipo de política social ainda vai ser necessário durante um bom tempo para que a gente possa chegar a uma igualdade de fato, se é que um dia chegaremos, né? Vereadora Dayana, quase 70% dos eleitos pelo seu partido, o PCdoB no Brasil, foram pretos e pardos. E também nessa legislatura municipal, nas eleições municipais, candidaturas LGBTs também tiveram um salto. O que significa para uma mulher negra LGBT ingressar nesses espaços de poder? Bom, significa, Felipe, que a gente está mudando a cara e a consciência, principalmente isso. Acho que tem que pensar em algo que vai mais a fundo, e a Karen e a Dolores ela já me antecedem trazendo isso, dessa mudança de uma perspectiva relacionada à população negra, mas também, de uma forma muito mais objetiva, nós estamos ocupando os espaços de formação que criam em nós, tanto os LGBTs quanto negros e negras, essa possibilidade de questionamento desses lugares, né? E essa forma mais estruturada de poder adentrar a espaços e começar a construir a partir do conhecimento, né? Dessas possibilidades reais mesmo, de ascensão através da universidade, porque a gente compreende que são muitos os fatores. E quando a Dolores traz desse pós-abolição, desse período em que a gente ainda está em busca dessa restituição, desses espaços que são delimitados, da forma como a gente tem que estar se colocando com muito mais força e realmente se demonstrando muito mais capaz, e isso é uma coisa absurda, né, de ter que ser 2, 3, 4, 5 vezes melhor nos lugares onde ocupa, mas isso que tu fala, referente ao reflexo do movimento da sociedade, das construções do movimento social, de toda essa mobilização de um povo que a vida toda foi explorado, que foi colocado em um espaço e ali sempre sendo mantido como forma de manutenção de pobreza, esse período eleitoral, que e acho que é uma porta que se abre para algo que a gente vem pensando, que é muito além do que isso, sabe? Muito mais. Não só ocupar o espaço, mas garantir que as políticas sejam efetivas, garantir definitivamente que esse espaço de poder e decisão, ele venha a trazer para o nosso povo qualidade de vida, que ele venha a mobilizar muito mais do que mostrar, olha, representatividade, beleza, mas o que a gente faz com essa representatividade a partir do momento que ocupa esse espaço? Então, eu acho que esse período, Felipe, eu acho que ele demonstra o que foi, ele vem trazendo de uma forma muito, muito consistente, né? E assim com as caras, como a minha, da Karen, a do Matheus, a da Laura, a da Bruna, ele vem trazer aqui no município, ele demonstra que essa luta, ela está no caminho certo. Não é uma coisa fácil, definitivamente não é uma coisa fácil, mas me parece que a gente consegue olhar agora e compreender que sim, temos aqui o que significa de mais importante
desse processo de construção. Está simbolizado através dessas pessoas, está personificado. Então, quando tem um LGBT no espaço, quando tem uma mulher preta, lésbica, que vem da periferia e que fala sobre essas pautas, pode ter certeza que a cara dessa política nesses lugares vai modificar. Assim como em vários outros momentos, a gente já tem observado a Karen, que me antecede nessa casa há um tempo, já vinha desbravando esses espaços, né, Karen, com muita habilidade, com muita sabedoria, mas assim, colocando essa pauta da classe trabalhadora, colocando, na verdade, uma visceralidade, colocando uma realidade, que se a gente não está ocupando esses espaços, Felipe, ela não vem. Então, eu acho que para mim representa aquilo que tem de mais real dentro da política, aquilo que tem de mais necessário, porque traz a cara do povo, porque traz a necessidade do povo, porque traz a realidade para espaços de debate que até então a gente não chegava. Sim. Silvia, isso que a vereadora Daiane traz muito importante também e reflete também toda essa movimentação aí do campo político e também essa conquista aí, né, de outros espaços, outros postos na sociedade pela mulher negra, conquista a garantia, né, desses espaços de direito. E faz a gente pensar também, Silvia, sobre toda a movimentação que foi feita no passado para se conseguir esses espaços, novas movimentações vindo aí. Queria que você pudesse destacar isso também, porque não basta, como a vereadora Daiane falou, ocupar esses espaços, mas permanecer, fazer ele ser realmente mais utilizado, cada vez mais utilizado realmente. Eu quero, é uma postura minha, né? Hoje é uma segunda-feira e nós estamos iniciando, né, os trabalhos sobre a questão do movimento do dia 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra e Caribe, né? Então eu quero fazer uma alusão, né, de pedir licença e agradecer às nossas ancestrais, né, a todas as Iami Oxorongas, né, nossas ancestrais, as que estão aí, que eu fiquei bastante satisfeita com a fala da vereadora Karen e da vereadora Daiane, né, e as que virão. E aí eu estava aqui pensando, né, matutando nesta questão da participação das mulheres negras, do povo negro no espaço político partidário. E eu fiz a seguinte análise, né? Eu fiquei bastante satisfeita, porque nas últimas eleições, né? O que ocorreu é o seguinte. Isso é o que eu já havia feito uma reflexão até. Quando eu vejo a vereadora Daiane, a Karen, a vereadora Laura, né, o nome da outra moça. Sim. E aí eu disse, a gente conseguiu superar uma coisa, porque nas últimas eleições me parecia que a esquerda estava longe das bases. Eu acho que esse projeto que nós temos de desgovernância, esse ou outro, foi a própria esquerda, os movimentos sociais, né, que cometeram alguns erros. Eu acho assim, porque se ficou muito afastado das bases. E eu vejo que essas mulheres, elas não vão se incomodar se eu chamá-las de menina, porque eu tenho idade para ser mãe delas. Estou muito satisfeita, porque elas estão dialogando, conversando com as bases. A questão das ações afirmativas, né? Nós estamos num período que as ações afirmativas vão ter que ser rediscutidas, reafirmadas, porque existe todo um projeto aí atrás. Então foi muito significativo a eleição desses jovens negros, né, na política, porque nós temos que também pensar nisso, que agora em 2022, né, vão ser rediscutida a questão da permanência ou não das ações afirmativas. Então, eu, como sou pesquisadora no campo do feminismo negro, como eu convivo com mulheres, né,
não só negras da classe média, mas eu, no momento, né, estou nessa expectativa também, que a gente tem que se preocupar com as mulheres da base, a mulher da periferia, essa questão também que não houve censo, não houve censo. Eu hoje de manhã estava conversando com a Dolores, a gente procurou para apresentar hoje umas pesquisas, algumas coisas para ver qual foi o impacto da pandemia sobre as mulheres negras, as comunidades mais pobres. Não existe pesquisa. Então, eu queria deixar isso registrado, né? Sim. E a presença... Então, eu acho que tem muita coisa ainda para se fazer, né? Sim, Silvia, é importante esses relatos que você traz aí essa visão também. Eu queria também ouvir da vereadora Karen, né? Porque a gente entende que a política, obviamente, ela não é só partidária, né? Daqui a pouco incentivar com que haja uma formação política desde os bairros, né? Associação de bairros, formação política, também para entender e não ter esse afastamento, vereadora, da política realmente, porque como o que a Silvia traz é uma realidade também. Daqui a pouco isso existe realmente, né? E como fazer com que as mulheres, as negras, a mãe de família possa entender que ela pode tomar esses espaços e fazer parte disso também. Então, acho que isso é uma tarefa da organização política, né? E quando eu falo organização política, das correntes, dos partidos, dos coletivos, todos aqueles que se organizam em torno de um projeto, né, de sociedade, um projeto de poder, né? Tem gente que trabalha pela manutenção, tem quem trabalha pela revolução, assim. Então, acho que a participação do povo na política, e falando em especial do povo brasileiro, por si só já é um ato revolucionário, assim, porque boa parte das nossas questões imediatas, eu não estou nem falando de projetos de soberania, de redução do desemprego, do fome zero, falando de questões imediatas, saneamento, ônibus, acesso à vaga em creche, que são questões assim, bem estruturais aqui da nossa cidade e que permanecem apesar dos governos. Assim. Trazer as pessoas para fazer parte dessa construção política, do debate, da elaboração, da execução. O que é execução? É participar das audiências, das reuniões, mas também fazer um abaixo-assinado, fazer um protesto na frente da prefeitura, caminhar pela cidade para tentar disputar a opinião pública. Isso é um processo de consciência que boa parte das organizações políticas não desenvolve porque não quer compartilhar esse poder, porque não tem o compromisso de ir até as últimas instâncias para fazer as modificações que o nosso povo tanto necessita. Então, tem essa discussão, né, do que é estar na base, né? Não é estar na base por estar na comunidade por estar. Como é que tu desenvolve a percepção daquelas pessoas de que o seu problema da sua rua tem a ver com um projeto de país, né? Que não se desenvolve para resolver as questões do povo brasileiro. Se desenvolve para manter o privilégio de meia dúzia de bilionários, se desenvolve para manter os privilégios dos políticos, do judiciário, da casta hoje de devedores de IPTU, de SSQN, de estrelas, né? Então, é esses debates políticos que a gente acha interessante incentivar, porque nosso povo, através aí das crises que a gente está enfrentando, econômicas, sociais, políticas, ele está debatendo, né? Ele está cada vez mais aberto à discussão. As pessoas hoje estão sentindo no bolso o preço da inflação, né? E a gente tem que contribuir para que as pessoas saiam daquele debate da sua rua, do seu bairro, da sua especificidade de gênero, de raça. Como é que a gente combina esses fatores para, de fato, conseguir refletir que Brasil é esse, que país é esse, que os governos sucessivamente vêm permitindo que se faça a partir do nosso território, da nossa força de trabalho, do nosso salário, né? Então, para nós, a participação na política tem que ser para esse sentido, não basta ter agenda de participação, né? E tentar fechar todas as grades de horário do nosso povo. Assim. A gente pensa muito na qualidade, né? Não na quantidade. Como é que a gente consegue trazer discussões, debates que permitam às pessoas chegar em algumas conclusões, né, em relação à sua condição, em relação à sua história, às suas memórias, e também o desafio que tem, né, para superar tudo isso,
destruir isso que está colocado, esse modelo de democracia, esse modelo de parlamentarismo, esse modelo de economia. É um compromisso com a política, né? É muito além do voto, muito além do voto. O voto, inclusive, às vezes deseduca, né? Porque as pessoas vão lá, depositam suas esperanças na urna e depois não são convidadas novamente a fazer parte, porque tem que trabalhar, porque tem família, porque moram longe. Não é uma culpa individual. Faz parte desse esquema de afastar o povo dos espaços de decisão e da política. Assim. Então, transgredir tudo isso é uma tarefa muito difícil. É estar na base, é estar colado nas lutas, nas greves, nas ocupações, nas retomadas de terras indígenas e quilombolas, sabe? Então, acho que tem todo um processo, e de fato é um beabá, assim, porque nada disso a gente está inventando. Os povos lutam contra o sistema, contra os regimes há séculos, né? Então, é se apropriar da história dos povos, se apropriar da história do nosso povo, e a partir disso ir desenvolvendo novas perspectivas, novos caminhos que nos levem a novos lugares, porque não é só tirar o Bolsonaro, ou tira o Melo, ou tira o Eduardo Leite. O que tu faz para desenvolver a cidade para o povo da cidade? Né? E é uma questão chave, é enfrentar interesses, não é negociar pelas costas, é estar conectada, as pessoas estarem compreendendo o que está sendo discutido e estarem educadas e dispostas a não ceder, porque sempre vem mediações alternativas para que o movimento, né, a linha mais fraca de resistência, ceda. Então, são táticas antigas aí de quem domina a política, a economia no nosso país, no nosso estado, e que a gente tem que compartilhar, né? Acho que o papel também nosso de figuras públicas parlamentares é compartilhar essas experiências que a gente está tendo dentro do parlamento, para que as pessoas também desmistifiquem, né, aquele espaço. Sim, Dolores, sobre isso que a vereadora Karen também, é importante refletir, porque nós temos aí uma agenda que precisa, né, de luta, precisa de trabalho e de realmente reivindicar os direitos, porque até eu queria entender um pouquinho, né, como que você percebe que isso que a vereadora Karen falou pode se tornar realidade, né, dessa cada vez mais adesão a essa movimentação, a essa mudança realmente, porque você, por exemplo, né, trabalha, Dolores, com a questão previdenciária. Nós temos uma questão aí, reforma da Previdência, reforma trabalhista. Como essas reformas, na sua visão, elas estão colocadas? Eu acho que a Karen, o Matheus, a Daiane, a Laura, eles estão trazendo uma nova maneira de fazer política. E justamente são pessoas negras que vivem em periferia, pessoas que sabem o que é a discriminação, sabem a dificuldade que a gente tem de acessar alguns ambientes. Então, o que eu noto na diferença dessa política que eles fazem? Eles estão junto do povo. Como a Karen disse, nem todo mundo tem a disponibilidade de estar na luta, nem todo mundo pode estar na manifestação, nem todo mundo pode estar indo lá na frente da prefeitura, cobrar do prefeito, cobrar do governador. Então, o que acontece? Eles que estão ali para representar o povo, eles vão lá onde o povo está, eles vão lá conscientizar o trabalhador, eles vão lá mostrar que eles foram eleitos e estão cumprindo o papel que realmente se propuseram a fazer, porque qual é o papel do político? O papel do político é trabalhar para o povo. E quem que vocês veem trabalhando para o povo? Para quem que os nossos políticos atuais trabalham? Eles trabalham para as elites, eles trabalham para os banqueiros, para os industriários. Então, assim, essa nova bancada que agora nós temos, eu acho muito, eu me sinto muito orgulhosa em dizer que em Porto Alegre a gente tem uma bancada negra de vereadores de esquerda, mulheres negras na maioria. Isso é fundamental, tu vê a Karen às 6h30 da manhã, nos pontos de ônibus, nos terminais de ônibus, conscientizando o trabalhador, botando ele a par do que ele tem direito, botando ele a par que, conforme tu falou aí, das reformas previdenciárias, das reformas trabalhistas, elas são para prejudicar o trabalhador. Em nenhum momento essas reformas vieram para nos beneficiar, ao contrário, elas vão beneficiar o empregador, aquele que tem dinheiro, o patrão. É para isso que esses governos aí estão, tanto o governo municipal, o estadual e principalmente o federal. É isso aí, essa é
é a visão deles, essa é a política deles, é a velha política. É aquela política que eu via o meu pai quando eu era criança, eu via o meu pai esbravejar e reclamar, e eu não entendia o porquê. E aí a gente fica adulta, e aí a gente entende o que acontece. E quem são os maiores prejudicados com essas reformas? Somos nós, homens e mulheres pretos da periferia, porque a maioria das pessoas que vivem na periferia, que usa os ônibus, que está às 6 horas, às 6:30 da manhã, quando a Karen vai lá falar com eles, são pessoas pretas, são pessoas pobres, pessoas que às vezes acham que não tem que estar na política. E elas têm que estar na política. Nós temos que tomar a frente, nós temos que buscar, de fato, o lugar que nós temos que ocupar, porque ninguém vai fazer por nós a não ser nós mesmos, somos nós por nós. E eu acho assim, eu fico extremamente orgulhosa e até me emociono ao falar das atitudes da vereadora Karen, da vereadora Daiane e dos demais da bancada negra. Eu acho assim, a partir do momento que as pessoas elegerem quem realmente as represente, quem realmente esteja junto do povo, essa política vai começar a mudar. Porque a gente não vai mais votar naqueles que a gente vota e depois nunca mais vê. Quem são os vereadores que a gente vê atuando junto do povo? Eu não vejo. Os vereadores ao que eu votava um tempo atrás, vereadores na maioria homens, héteros, brancos, o que eles faziam? Nada. A gente não via a atuação deles como a gente vê da Karen. A Karen está sempre à frente, tomando à frente a Daiane, o Matheus, são os que eu mais acompanho. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é importante a gente saber votar. O voto é importante, mas depois do voto a gente tem que seguir acompanhando e vendo o que a pessoa está fazendo, vendo se ela realmente está trabalhando para o povo, como ela se propôs a partir do momento que ela resolveu se eleger e ocupar esse cargo público. Eu acho que é isso que é importante, é um cargo de muita responsabilidade e que eu tenho o maior prazer de dizer que as colegas vereadoras, mas as amigas vereadoras que estão aqui conosco hoje, estão cumprindo assim com total sucesso, exatamente como deveria todo e qualquer político cumprir. Infelizmente, o nosso prefeito, o nosso governador e principalmente o nosso presidente não nos trazem benefício nenhum e ainda nos envergonham. Vereadora Daiane, e pensando em tudo isso aí que foi falado até agora, né, sobre essas mobilizações, essas movimentações necessárias para a mulher preta, ela se sentir pertencente realmente de onde ela vive, e diante da precariedade aí das condições sociais, econômicas, psíquicas até mesmo, essas mobilizações, na sua visão, realmente pode ser o que pode dar de volta aí esse sentido de pertencimento a ela enquanto mulher que realmente faz parte do mundo, da cidade onde ela vive? São necessárias e fundamentais, até porque se as mulheres negras antes não se mobilizavam é porque nós éramos silenciadas, isso é importante. Tinha todo um processo de organização que não permitia que inclusive nós tivéssemos direito a coisas muito básicas, assim, de expressar a opinião. Então, acho que isso é fundamental. E, Felipe, eu estava ouvindo as gurias falar e estava me recordando, no último final de semana, eu fui numa comunidade aqui, na Zona Norte, e encontrei uma senhora na rua, enfim, ela me reconheceu, perguntou se era eu, e eu disse sim, ela falou, porque é estranho, a gente nunca vê ninguém aqui. Eles vêm aqui em época de eleição. E a gente começou a conversar, ela falando da dificuldade ali, de um local que a olhos nus, assim, a gente já consegue evidenciar vários problemas. Mas ela trouxe algo que eu acho que é fundamental e fala justamente do porquê que essa luta ela precisa se dar dessa maneira. Por que essa mobilização ela tem que ser dessa forma? Ela falava, em outras palavras, do direito à cidade. Ela falava que ela está trabalhando em 2 empregos, porque ela faz limpeza, enfim, está em 2 locais, sozinha sustentando a casa, o marido está desempregado desde o início da pandemia, fica fazendo bicos, tem 3 filhos, e o dinheiro dá só para colocar aquilo ali que é do mês, sabe? A necessidade do mês, o básico. E por pouco não falta. Coloca, não sobra, mas também não está faltando, mas está ali, no limite. Ela falou, porque eu vejo que tem tanta coisa acontecendo, e quando ela me falou isso, me despertou, assim, é isso que a gente luta. Eu vejo que está tanta coisa acontecendo, eu vejo pela TV que a orla está tão bonita,
estão fazendo um monte de reforma lá, né, de obra, tem um monte de obra, só que a gente não conhece. Então, observa que violência é isso contra um povo que fica na periferia, que fica na margem, não tem direito à cidade. E quando ela relata isso, ela diz, porque vai de transporte, a passagem está muito cara, eu não consigo sair daqui, somos 5. Como é que a gente sai, nós 5, um final de semana? Não vai viver a cidade, não vai olhar a cidade, nem sabe que cidade é essa. Então, precisa ser isso mesmo, Dolores, precisa ter essa forma de aproximar a política desses lugares, porque é o que a Karen traz. A política que está operando lá é uma política que sempre foi para benefício de grandes empresários, onde a gente está vendo bilionários ficarem mais ricos nesse período de pandemia, e uma senhora me diz que mal dá para colocar comida no prato, sabe? Então, que distanciamento é esse, que abismo é esse, que se acentua e as desigualdades elas aumentam, mas que ao mesmo tempo as pessoas não compreendem. A gente precisa estar ali para falar. Porque só dessa maneira, e só nessa perspectiva de construir coletivamente e ter esse ganho de consciência para mover mesmo, para mobilizar, porque é de uma, e montando esse coletivo, esse contingente que vai manifestar nas urnas, que vai manifestar na associação de moradores, que vai manifestar, se puder, nas ruas, ou se não puder, no espaço onde ocupa a sua indignação diante dessas questões, e vai mobilizar. É isso, sabe? Esse ganho de consciência, eu sempre falo sobre isso, porque isso para mim é importante, porque eu venho desse lugar. Eu moro num espaço assim, eu cresci diante disso. E se não fosse isso, se não fosse essa produção de sentido em mim, de que essa não era a única realidade possível, talvez eu não tivesse ocupando o espaço que eu ocupo agora para fazer o mesmo com outras, para ampliar, para ecoar, para ser esse movimento, parte desse movimento que pode ecoar agora num espaço um pouco além do que aquele que eu já vivia, a realidade, e fazer com que isso seja modificado. Sabe, porque não é crível que a gente aceite naturalmente, naturalize isso como uma violência. Olhar para o empobrecimento da população, olhar para um número gigantesco de mulheres desempregadas ou em situação de rua, e agora um perfil de famílias, olhar para esse povo que é preto, e a gente não mobilizar nada, eu acho que é fazer parte, na verdade é dar mais margem para esse projeto, que é um projeto que não dialoga com a nossa necessidade, mas ainda pior, sabe? Que está causando, mas ainda vai causar, e a gente não tem ideia do quanto, mas efeitos que vão ser desastrosos no futuro, se nós não nos colocarmos nessa articulação de forma muito responsável, como a Dolores fala. É uma responsabilidade muito grande, mas é por respeito à população, é por respeito a nós. E eu sempre falo, Dolores, que quando perguntam assim, mas como é que tu entrou na política? Eu digo, olha, eu desconheço quem faça mais política, e inclusive política econômica, do que mulheres negras em periferia. E eu falo isso por vivência, por experiência própria. Mulherada ganha um salário mínimo, por vezes sustenta sozinha, e a gente tem que falar dos recortes, né, Karen, dessas violências de gênero, que na base se dão ainda mais acentuadas por conta do conjunto, né, que vai operando até chegar ali. Sim. As mulheres recebem um salário mínimo, sustentam 2, 3 filhos, dão conta da casa, vivem, sabe, sobrevivem, mas estão ali. Como que a gente, olhando para tudo isso e tendo um pouco mais de conhecimento, sabendo que essa não é a única forma de viver e que a gente não pode definitivamente naturalizar, porque isso é uma violência contra nós, como que a gente não vai se mobilizar? Então, Felipe, eu acho não é de certo que todas essas mobilizações, elas vêm refletindo. E a nossa luta é para que mais mulheres elas possam, e falo das mulheres porque são a base dessa pirâmide. A gente precisa olhar sempre para isso e falar que as mulheres negras estão ocupando esses espaços. E quando a gente fala das violências de gênero, a gente está falando de um grande contingente de mulheres negras que sequer alcançam isso, que sequer sabem do que estão passando e onde buscar. Então, formas reais para auxiliá-las na ruptura desse sistema. Então, se 1, 2, 3, 4, 5 forem ganhando essa consciência, a gente vai ampliando e a gente vai ecoando. Enquanto isso, na outra ponta, a gente segue lutando e vai sim fazendo esse meio de campo entre aquilo que é de direito e aquilo que está acontecendo na realidade, para que isso não seja mais o tom, sabe, da vida da mulherada preta, dessas crianças negras que a gente vê na rua, que só fala de desemprego, só fala de violência, só fala da ausência. Porque, inclusive, quando o Estado ele se omite, ele está, além da negligência, ele está colaborando para que essa desigualdade ela se acentue e para que seja ainda mais difícil a ruptura desse sistema. Isso como uma forma de manutenção, de manter Vereadora, esses lugares. Sim, aí aproveitando... Racismo, sim. Aí a gente vai... desculpa.
Não, mas é só para finalizar, aí a gente vai falar do racismo, aí a gente vai falar dessa manutenção, dessa riqueza para alguns e dos espaços de pobreza para outros, e da desigualdade, inclusive do acesso. Porque quando a gente olha a forma como vem sendo tratada nesse período em específico, e aí finalizo, Felipe, a forma das escolas nas comunidades, a gente compreende quem é que tem direito ao acesso à educação, que vai auxiliar na ruptura desse processo logo ali à frente. Porque isso vai causar ainda um desastre muito maior, logo aqui. Porque se tu não tem o acesso agora a essa informação, obviamente tu não vai conseguir fazer um movimento, e falo isso porque a Dolores falou, eu só tive possibilidade do estudo agora, 54 anos, por conta de uma política que foi uma política de cotas, que inclusive é isso, vem sendo questionado e vem sendo retirado. Sim, eu queria então, aproveitar, vereadora, isso que a senhora está trazendo aí, né, e são muitas coisas importantes. Eu queria destacar, Silvia, a gente fala aí, né, da tomada de espaços do legislativo, você, uma advogada, pesquisadora, também tomando esses espaços. E não basta só tomar os espaços. Eu queria entender um pouquinho como é que é também se esforçar. É preciso ter um esforço para se manter, continuar diante o racismo que existe. Queria entender um pouquinho também como é isso. Bom, eu fiquei ouvindo as falas das vereadoras, né? E eu fiquei alimentada em saber que elas estão fazendo a política delas com, como é que eu vou dizer, com essa ponte com as bases, né? Porque eu repito que o que se notava há um tempo atrás, tinha alguns políticos que eram negros, mas eram negros orgânicos, né? Eu faço essa crítica, faço essa crítica que tinha muitos vereadores na Câmara, no Senado, lá sei eu, mas eles eram negros orgânicos. E eu estou muito satisfeita que esses novos vereadores nossos, né? Eles não são negros orgânicos, eles são negros mesmo. Outra coisa que você me perguntou, é só para fazer assim, uma reflexão. Como a gente veio aqui para discutir a questão, né, da importância do feminismo negro, para mim né, que para nós feministas negras, né, da velha guarda, como eu penso, né, que eu fui criada com avó, com bisavós, eu acho muito importante, porque tudo que se perfaz na comunidade negra, né, isso é civilizatório africano, passa pela mulher, né? A gente tem por exemplo assim, o patriarcado, os negros aprenderam na maioria quando a África foi invadida, colonizada e deixou esse resquício de patriarcado, né? Porque na verdade muitas civilizações e sociedades africanas são baseadas no matriarcado, né? Até a questão econômica dos mercados, como ela estava falando, isso tudo é herança disso. Então, eu acho, né, a minha opinião, estou gostando do que eu estou ouvindo das nossas vereadoras, por exemplo, assim, toda essa política, essa movimentação, eu creio, né, que se tiver um letramento de político, né, e de consciência das mulheres periféricas, sabe, nós vamos conseguir mudar muita coisa. Porque as mulheres que fazem a ponte para sustento, para educação, para cuidar dos velhos, né, todo esse microsistema é fundante na mulher negra, né? Eu acredito nisso, porque a cabeça de uma família negra é a mulher. Então, eu estava pensando assim, eu acho que, por exemplo, assim, o movimento, né, o que as vereadoras estão realizando, eu acho que há uma necessidade de organização, principalmente nas periferias, nos quilombos, de organizar as mulheres, né? Eu acho que se organizando as mulheres, a gente também consegue dar, assim, a questão de dignidade, de demonstrar que são sujeitos do direito,
sujeitos do direito, se buscar uma democracia. Eu não me preocupo mais com essa democracia formal. Eu acho que a gente tem que ir atrás da questão de democracia e justiça social substantiva, né? Aquela que dá verdadeiramente dignidade para as pessoas, né? Para elas exercerem a sua existência, né? Eu sou muito preocupada com isso. E qual é a outra pergunta que você me fez? Eu estou ficando... A gente pode retomar na próxima pergunta, Silvia, porque são muitas questões a serem debatidas, mas eu queria aproveitar a sua fala para a gente ir se encaminhando para o final e perguntar para a vereadora Karen Santos. Como é, vereadora Karen Santos, viver em Porto Alegre, né, na capital dos gaúchos? O que pode melhorar e já avançou para a mulher negra aqui na cidade? Então, estou bem feliz com a fala da Silvia no sentido da democracia substantiva. Tem a Angela Davis, só para pegar um gancho, ela debate a democracia da abolição e critica muito essa representação em espaços que muitas vezes a tua ocupação dos espaços legitima essas instituições que tem uma natureza opressora, exploratória, de criar consenso para tentar amenizar as lutas sociais, não para resolver, né? Então, estou bem feliz assim com compartilhar dessa elaboração e desse entendimento de que a nossa democracia é extremamente restrita e blindada às mudanças significativas. E aqui em Porto Alegre, assim, do nosso ponto de vista, os principais problemas hoje que a gente vem enfrentando, que afeta a nossa comunidade negra, sobretudo as mulheres. A terceirização, né, para nós, é o fim da picada. As mulheres têm que se submeter a um trabalho super exploratório, mal remunerado, sem as condições de trabalho, sofrendo assédio moral, assédio sexual, e é um ritual. No final do contrato, essas empresas não pagam os direitos dessas trabalhadoras. A gente enfrentou uma luta junto com a Multiclean, agora a gente acompanha a batalha das trabalhadoras da MG Terceirização e da N Serviço, que são diversas empresas aí que vêm prestando serviço para o município, para o estado do Rio Grande do Sul, e que já tem todo um rastro de violações trabalhistas, e o município segue dando carta branca para que essas empresas sigam operando serviços precários e a base de trabalho análogo à escravidão. Assim. Então, para nós, a luta contra a terceirização é uma luta da ordem do dia, porque o desmonte do Estado, né, não tem mais concurso, aí tu abre para contratos, tu abre para terceirizados, tu abre para concessões, para todo tipo de iniciativa público-privada. E isso, para nós, é um prejuízo, porque a carteira de trabalho assinada, o direito à aposentadoria, foram conquistas do nosso povo e que nós retrocedemos 10 anos nos últimos governos, e agora a gente está conseguindo ver a expressão disso na luta dessas mulheres, que não têm experiência sindical, que não têm experiência política, mas que vem sendo ponta de lança, assim, sabe? Uma disposição de luta e uma garra de lutar por justiça social e pelo aquilo que é correto, pelo que é o certo, que nos inspira, né? Vem daí, quem sabe, uma nova forma de um novo sindicalismo, uma nova forma de se mobilizar, que não seja só dentro daquelas estruturas já que não estão dando resposta. Para concluir. Outra questão para nós que está na questão do transporte coletivo da cidade, né? As mulheres não conseguem acessar os serviços básicos. Hoje, por exemplo, violência contra a mulher, a gente tem a DEAN, que é localizada no bairro Central. A gente tem 2 casas de acolhimento, uma oficial mesmo, que é a Viva Maria, que fica lá na zona norte da cidade. Então, assim, as pessoas não estão conseguindo circular pela cidade, não estão conseguindo acessar o básico dos equipamentos públicos, isso é um problema nosso. E, por fim, estamos no inverno, é por causa da chuva, saneamento básico, esgoto pluvial, que para nós é um problema da cidade, que está construída em cima de uma rede de esgoto que não se sustenta, e é uma bomba relógio, que antigamente era um problema de alguns bairros, hoje a cidade inteira alaga, e o esgoto volta para a casa das pessoas. E nós estamos no meio de uma pandemia, então o risco de contaminação é enorme. Então, Vila Jardim, Mário Quintana, Vila Amazônica, Ponta Grossa, Mapa, são assim, onde a gente vai, a gente vê que tem problema, que a cidade expandiu para a periferia, expandiu é ótimo, né? A população foi jogada na periferia, à base de muita remoção, muita truculência, muita violação de direito, e o esgoto, né, a rede de água e esgoto não acompanhou.
E o DEMAI é superavitário, né? Não quer privatizar o DEMAI. Então a gente tem que buscar isso. Nós defendemos o DEMAI público, mas para que o DEMAI olhe para essas demandas, né? Então as nossas demandas aí históricas, né? Enquanto comunidade negra, enquanto povo, e que precisam ser resolvidas. Vereadora Dayana, para você, o que precisa também avançar mais aí, pegando carona no que a vereadora Karen também disse? A gente tem tanta coisa para fazer, Felipe, mas assim, no momento em específico, falando desse desastre, dessa tragédia que tem sido a pandemia para a população da periferia, por conta do aumento da fome, por conta do desemprego, por conta justamente dessa falta de oportunidades reais, da justiça social que a Silvia bem traz, e dos equipamentos do município que não dão conta, não dão conta deste momento, considerando o próprio CRAS, enfim, poderia me aprofundar aqui, mas não quero ultrapassar o período que temos. Quero dizer que é muito triste olhar para uma capital do estado e ver esse alinhamento político da gestão do município que não prioriza a vida e a segurança da população. É muito triste. E quando falo isso, falo da população da periferia, das mulheres, das crianças e negros e negras. É disso que a gente está falando. A luta, ela é por justiça social, mas agora, de forma muito urgente, a luta é por comida na mesa, a luta é por um teto, a luta é por, sim, como diz a Karen, saneamento básico. A gente tem visto aí uma série de situações que atenuam o fato de ser a pandemia, e daí todo mundo fala, olha, mas é que nós temos prioridades, mas que, em definitivo, isso vem sendo posto como segundo plano há muito tempo, e agora surge com uma força muito, muito maior pelo fato da gente estar nesse período de pandemia, né, que aí entra nesse contraponto, pelo fato de estar na pandemia, e principalmente porque as ocupações, os espaços da periferia, eles estão muito mais, com uma população muito maior, muito mais ocupados, assim, com um contingente populacional que cresceu muito, e isso traz também essa forma da gente olhar para esses lugares com muito mais cuidado, pelo fato de que aumentou a população e a assistência continua aquela assistência mínima, com uma necessidade real de fazer essa modificação. Aí a gente vai ter que falar de uma série de outras questões, mas vou te dizer que a negligência desta gestão do município, que a forma como eles têm um alinhamento político com o governo federal, que não prioriza a vida, que não olha para os mais pobres, que definitivamente não está disposto a fazer esse diálogo com a base, com aqueles que mais precisam, é que definitivamente precisa ser modificado. E para isso que nós trabalhamos. A minha mandata, ela se debruça diante disso com muita veracidade. Por quê? Porque a gente precisa mudar esse cenário, se não for de uma forma rompante dessa maneira, assim, mostrando a realidade, a gente não vai ter essa modificação nos próximos períodos eleitorais. Porque é isso. A política, ela acaba dando o tom de como se vive nesses espaços. Então, a gente vai fazer com que as pessoas elas tenham o conhecimento e trabalhar firmemente para que isso modifique. Porque não é crivo da gente aceitar pacificamente, passivamente, todo esse descaso, toda essa negligência que nos leva a condições extremas, sabe, de necessidades básicas e, por vezes, a morte. Porque quando se nega o acesso, quando a gente vai restringindo, a gente está potencializando para que essa realidade ela seja uma realidade fatal para alguns de nós. Obrigado, vereadoras. Dolores, para encerrar suas considerações finais, como você pode contribuir também aí para a cidade de Porto Alegre? Eu acho, conforme a vereadora falou agora, a política, infelizmente, ela não visa a periferia, ela não visa os moradores que mais necessitam, né? E eu queria finalizar lembrando uma passagem do livro da Carolina Maria de Jesus, que foi o tema do meu TCC, sobre a violação dos direitos das mulheres pretas e periféricas, fazendo uma analogia com o livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, né, que foi um livro que em 2020 fez 60 anos do seu lançamento.
E tem uma passagem dele que a Carolina fala sobre os políticos. E aí o que ela diz? Ela diz que os políticos, em épocas de eleições, eles visitam a favela, que ela é moradora da favela, a antiga favela do Canindé, em São Paulo. Então, época de eleições, ela narra que os políticos iam na favela, tomavam café com eles, era como se fossem iguais aos moradores da favela, mas que após as eleições, após serem eleitos, eles simplesmente sumiam, só iriam retornar 4 anos depois. Então, essa é uma fala, é uma narrativa de 60 anos atrás. E o que a gente nota agora? Como eu já havia falado, da nova política que eu vejo sendo feita pelas vereadoras que estão aqui conosco hoje e por alguns outros membros da bancada negra, é aquela política que não é só na época da eleição que eles estão ali junto às comunidades, junto aos moradores da periferia. Eles foram eleitos e seguem mantendo esse mesmo padrão, essa, digamos assim, uma reeducação para que as pessoas possam saber dos seus direitos, possam saber que elas não são obrigadas a aceitarem tudo que lhe é imposto pelos políticos atuais. Então, o que a gente pode tirar disso aí? Que a gente tem que mudar, porque há 60 anos atrás e agora a mudança foi basicamente mínima, nenhuma. A gente precisa retomar esses espaços, a gente precisa retomar aquilo que é para todos, que não é para uma maioria branca, uma minoria branca, porque na verdade a população brasileira maioria é negra e parda. Outra coisa que eu gostaria de falar também, que a Carolina, nesse livro, ela diz que no dia da abolição da escravatura, no dia 13 de maio, ela diz que é um dia que é simpático a ela e que ela diz que atualmente, no momento em que ela vivia, né, há 60 anos atrás, ela estava lutando contra uma outra escravatura, que era a escravatura da fome. E o que nós estamos vivendo atualmente, 60 anos após essa fala da Carolina? Estamos de novo com as mulheres pretas, com as mulheres da periferia, lutando novamente contra a escravatura da fome. Lutando novamente para que haja realmente uma mudança e para que as pessoas não precisem mais passar fome. Eu acho que é muito importante a reeducação política das pessoas, as pessoas saberem que todos nós somos seres políticos e que a nossa vida, infelizmente, é regida por políticos e a gente tem que participar da política, não importa se indo no movimento, não importa se acompanhando a atuação daqueles que a gente elegeu. Isso é extremamente importante, estar acompanhando, independente da forma como a gente possa fazer. Obrigado, Dolores. Silvia, para concluir então, né, como se manter continuando aí combatendo o racismo? Eu estou ouvindo, né, sou bastante ouvinte, as falas das vereadoras, né, eu me sinto muito satisfeita, né, de ter participado aqui e ouvi-las. Estou mais satisfeita e muito feliz porque depois das eleições, né, eu não tive a oportunidade de ter contato com elas, mas elas estão desenvolvendo, né, a questão política e elas estão desenvolvendo as atividades delas como devem ser, principalmente esta questão dessa comunicação, né? Essa comunicação, esse contato que elas têm com as mulheres da periferia, de ouvi-las, né? De ouvi-las, de sentir, na verdade, quais são as necessidades, o que elas precisam. E acredito que esse contato, como a Dolores comentou num livro de 60 anos atrás, da Carolina Maria de Jesus, que os políticos iam nas favelas só na época de eleição. As meninas aqui, né, nossas vereadoras, elas estão fazendo o caminho ao contrário, né? Elas estão
empenho do mandato delas, mas elas passam o tempo todo percorrendo, né, sentindo, indo lá, se fazendo presente, né? Então eu acho que é uma honra para a gente ver as que vieram depois de nós, né? Que estão lá tendo, como é que eu vou dizer, fazendo este caminho, e esse caminho é essa habilidade, né? Vou puxar para nós, isso é sensibilidade, isso quem faz, até quem faz política diferente são as mulheres, né? Então eu reafirmo, no momento que o pensamento feminino, o feminino negro, é uma questão de solidariedade, de comunidade, de coletividade. Ele tanto vai servir, sabe, para as mulheres, né, como ele também tem um olhar para os homens, né. E eu quero deixar registrado que eu estou muito satisfeita com o trabalho que elas estão fazendo, principalmente essa coisa da escuta da mulher periférica. Muito obrigada. Obrigado, Silvia. Obrigada a todas vocês que participaram. Recado dado, recado reafirmado nesse Dia da Mulher Negra no Brasil. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. Você pode acessar todas as produções da TV Câmara pelas redes sociais e também pelo site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Tchau.